Quando eu falo de crimes de trânsito, né, voltado para um concurso de Polícia Rodoviária Federal, você tem que saber o que você vai enfrentar. É legal, desde já, destacar que você vai enfrentar uma parte geral voltada à compreensão do tema, às penas relacionadas ao tema, e você tem também a parte especial, né? Que aqui você tem os chamados crimes em espécie. Bem, a ênfase de hoje, né, o que nós vamos trabalhar com ênfase hoje, é essa parte geral. Agora, quando a gente fala em parte geral, aqui nós estamos trabalhando da forma mais honesta possível, né? É legal você saber que existe um conhecimento necessário para você dominar o tema e existe também a parte geral dentro do Código de Trânsito Brasileiro, que eu já te antecipo, que é a questão da prova. Você tem que conhecer essa parte geral que vai do artigo 291 ao 301. Você tem o 302, parágrafo 3º, o 303, parágrafo 2º. Você tem que inserir aqui nesse estudo, porque ele complementa o conhecimento daquela outra parte. Aqui você tem o artigo 312A e o 312B, né, que foi trazido pela Lei 14.071 de 2020. Beleza? Quando a gente fala em parte especial, a gente está falando do 302 ao 312. É evidente que você, quando está assistindo uma aula, fica um pouco cansativo, né? A gente tratar da matéria falando número de artigo, porque por mais louco que lhe pareça, o número do artigo não serve para nada numa prova Sebrasp, né? Eu vi recentemente uma prova em que o conhecimento, o número do artigo, prova de trânsito, era importante. Que banca louca e desqualificada é essa? A OCP. Não é exigível do candidato saber número de dispositivo, né? O que te transforma num bom profissional, num bom agente de trânsito, num bom policial, é o conhecimento do conteúdo. Beleza? Bem, sendo assim, vamos trabalhar essa parte inicial, né, que seria o conhecimento necessário para você dominar o tema crime de trânsito. Dentro do conhecimento necessário, a primeira coisa que eu queria trabalhar com você é a diferença de infração de trânsito, infração de trânsito e crime de trânsito. Beleza? Isso aqui é uma discussão que a gente já vai bater, já vai enfrentar de imediato e você vai desestressando, beleza? Então, se você estiver anotando, eu queria que você pensasse no seguinte: um cenário, né? Um cenário de guerra. Cenário de guerra. Você tem Mévio e você tem Tício, beleza? Você tem Mévio e você tem Tício. Mévio é o proprietário do veículo, Tício é o condutor, beleza? Mévio é o proprietário, Tício é o condutor. Tício pega o veículo,
passa por um semáforo com a luz vermelha, bate em 3 veículos, atropela e mata uma pessoa. Beleza? Então, agora você tem que começar a pensar nos tipos de ilícito narrado nessa história. Quando ele passa no semáforo com a luz vermelha, você tem um ilícito administrativo, ou seja, para aquela transgressão existe uma sanção administrativa por trás que tem o condão de fazer com que ele não ultrapasse mais pelo semáforo com a luz vermelha. Ou seja, você quando aplica uma sanção, você tem a finalidade de educar, de evitar que aquela conduta seja praticada novamente. Beleza? Ou seja, você quer desestimular a prática de novas condutas. Então, quando você aplica uma multa por conta do semáforo, você enfrentou o ilícito administrativo aplicando uma sanção administrativa. A sanção administrativa é aplicada por uma autoridade administrativa. Quando esse condutor bate numa série de veículos, ele está gerando perda material. Então, esse cara tem que ressarcir o proprietário desses veículos que estavam ali parados e, por conta de um ato ilícito dele, gerou esse prejuízo material. E aí, quando nós falamos de ressarcimento, de indenização, nós estamos a falar de ilícito civil e essa pendenga, né? Essa briga, ela vai acontecer na via judicial e o juiz da vara civil é que vai bater o martelo e dizer, olha, você praticou ilícito civil numa ação de conhecimento e depois o juiz vai mandar executar aquela pessoa numa ação de execução. Basicamente, é isso, né? O que você encontra atrás de um ilícito civil. Bem, mas quando você atropela e mata, né, dos 3 atos narrados aqui, eu narrei para você um desrespeito a uma lei de trânsito, a parte administrativa do CTB, que é um ponto negativo numa conduta de cidadania. Eu narrei para você aqui um ilícito civil que causa prejuízo a pessoas determinadas, mas da história toda, o mais abominável é aquilo que vai fazer uma pessoa ir para trás das grades, vai ser presa. E aí nós estamos falando do ilícito penal. E para cada ilícito tem uma sanção prevista numa legislação específica. Então perceba que para o ilícito administrativo você tem a multa de trânsito, né, que pode estar junto com outras penalidades que tem a finalidade maior de educar, né? Vez ou outra tem a finalidade de ressarcimento quando a gente está falando de infração de excesso de peso. Quando a gente fala do ilícito administrativo, por trás dele tem uma indenização para aquele que sofreu a lesão. E quando a gente fala do ilícito penal, você pensa logo em prisão. Beleza? Então, essa compreensão sobre ilícitos, ela é importante para que a gente possa começar esse tema. E agora, nesse momento, como nós estamos falando de Código de Trânsito Brasileiro, você tem que saber, né, a diferença de infração de trânsito e crime de trânsito. Primeiro, né? Primeira grande diferença a ressaltar, infração de trânsito você vai encontrar no artigo 162 ao artigo 255 CTB. Os crimes de trânsito você vai ter do artigo 291 ao 312B do CTB, já considerando a Lei 14.071. Quando eu falo infração de trânsito, você sabe que existe uma conduta humana como regra, né? Mas você sabe que pessoa jurídica também pratica infração de trânsito voluntária, beleza? Ou seja, a voluntariedade ela está prevista na infração de trânsito. Né? Quando a gente fala de crime, né, você tem uma conduta
humana, que também é voluntária. Quando a gente fala de voluntariedade, aqui nós estamos a falar da opção ou não de praticar aquela conduta. Porque você, quando pratica, né, por força maior ou por uma coação física irresistível, aí nós não estamos a falar de infração de trânsito, né? Você transitou no acostamento porque o vento te jogou no acostamento e você não consegue sair dali. Então, observe que não há de se falar em infração de trânsito. Mas o ponto determinante, né, o que determina a diferença e é cobrado em prova, é a história da consciência, né? Quando eu falo de consciência, é a necessidade de você apurar os elementos objetivos da conduta. Numa infração de trânsito, o agente de trânsito ele não se preocupa com a consciência. Ele apenas observa. Ah, ele passou no semáforo porque um veículo bateu na traseira dele e jogou ele, né, do outro lado do semáforo com a luz vermelha, ou seja, não tinha como ele não passar. Então, isso não é infração de trânsito. Quando a gente fala da consciência, do dolo e da culpa como necessidade de apuração para punir aquela pessoa, né, ou de forma mais branda ou de forma mais drástica, nós estamos falando de crime. Perceba que quem pratica crime tem sempre uma finalidade específica com aquela ação. Na infração de trânsito, não se olha para a finalidade. Você pode praticar, né, por desatenção completa, por não saber que aquela conduta é proibida. Nada disso é relevante para você apurar uma infração de trânsito. E aqui é legal você perceber que a sanção é aplicada pelo diretor do órgão, né? Uma pessoa com poder de decisão, uma autoridade administrativa, que é que a gente chama de autoridade de trânsito. E o crime é aplicado por um juiz, né? Um juiz criminal. Beleza? Bem, de forma mais didática, né, o conceito de crime de trânsito, ele já foi abordado em concurso público, né, e a referência aqui, né, é Guilherme de Souza Nutti, que tem o seu livro de leis penais especiais. É bem legal de você perceber que o tema crimes de trânsito ele passa a existir no mundo após janeiro de 1988. Essas condutas que você vê hoje no Código de Trânsito Brasileiro, antes era punida ou no Código Penal ou na Lei de Contravenção Penal. Vou te dar um exemplo, né? Quando você fala do homicídio culposo do trânsito, né, ele surge no ordenamento jurídico, no conjunto de normas vigentes no país no ano de 98. Antes disso, a conduta era punível? Sim. Esse 302 do Código de Trânsito Brasileiro, você punia no 121, parágrafo 3º do Código Penal. É bem legal de você pensar que a condução do inabilitado, que hoje você pune com fundamento no 309 do CTB, estou falando de crime, né? Dirigir sem habilitação, fazendo merda no trânsito é crime. No passado, você tinha a lei de contravenção penal, você tinha o artigo 32. A embriaguez, por exemplo, que hoje você pune no 306 do Código de Trânsito Brasileiro, você punia no 36 da lei de contravenção penal. A fraude processual, aquele cara que quer enganar o policial, a fraude processual que você pune no 312 do Código de Trânsito Brasileiro, no passado era o 347 do Código Penal. Então é legal de você enxergar. Né? E voltando para a história do conceito de Guilherme de Souza Nutti, ele diz, olha, crime de trânsito é aquele em que, quando o elemento subjetivo da conduta é a culpa, você apenas pune culposamente. Você pune apenas, perdão,
Quando o elemento subjetivo da conduta é a culpa, o crime necessariamente é de dano. É assim que o Nutt menciona. Quando o elemento subjetivo da conduta é o dolo, né, você está falando de um crime de perigo. Mestre, ficou foda, né? Ficou foda. O que é um crime de trânsito culposo, um crime de trânsito doloso, um crime de trânsito culposo, em que é classificado como crime de dano, crime de trânsito doloso, que é classificado como um crime de perigo. Olha que coisa interessante. Olha o que eu estou a falar para você. Se o elemento subjetivo da conduta é o dolo, esse crime não é classificado como um crime de dano. Ou seja, você não olha para o bem jurídico tutelado a agressão que ele sofreu. Mestre, tá difícil. Quando você pratica o crime querendo resultado lesivo, crime doloso, não importa se há ou não há dano, você já é punido pela probabilidade do dano ocorrer. Isso ficou claro? Bem, eu vou escrever, mas olha que coisa interessante. Eu estou a falar para você. Se você está no trânsito com uma vontade demoníaca de atacar a segurança viária, você está no crime, ainda que não haja qualquer atropelamento, ainda que não haja dano. Quando eu falo de dano no trânsito, você tem que olhar o que o Código de Trânsito brasileiro protege no capítulo de crime. Protege pessoas. Então, para que haja dano, tem que ter atropelamento ou morte. Então, quando eu falo em crime de perigo, são crimes em que não há o atropelamento, não há a morte, mas há perigo, há probabilidade disso acontecer. E essa probabilidade pode ser uma probabilidade descritível, que é o perigo em concreto, uma probabilidade calculável, ou apenas uma probabilidade estatística. Dirigir embriagado, mas dirigindo bem, né? Na segurança total, mas está completamente embriagado. Isso é crime? É. E o que faz a conduta ser repudiada socialmente e punida penalmente são as estatísticas. Dirigir sem habilitação bem é só infração de trânsito. Dirigir sem habilitação, fazendo merda no trânsito, mesmo que não haja um atropelamento, é um crime de perigo em concreto. Você está fazendo merda no trânsito. Então perceba que é uma probabilidade calculável, descritível. Isso é o perigo em concreto. E perceba que tanto na embriaguez quanto no dirigir sem habilitação, você tem que querer atacar a segurança viária ou ao menos assumir o risco de ataque, porque nós estamos falando de dolo. É legal de você perceber que esse dolo não se relaciona com o dano se a gente estiver falando com crime de trânsito. Porque se você se utiliza de um veículo com a vontade, com a finalidade de atropelar, você tem o dolo do atropelamento e o atropelamento acontece, evidente que isso é crime, mas de trânsito não é. Porque para ser de trânsito, o que se relaciona com dano é a culpa, é a inobservância do dever de cuidado, é aquilo que você não queria e aconteceu. Então, essa é a visão inicial para que você possa entender o tema crimes de trânsito. Eu gostaria de propor para você um conceito, né? Um conceito, e quando eu falo para você de crime de trânsito, nós estamos aqui, olha, dentro do tema crimes de trânsito. E quando eu falo para você de crimes de trânsito, eu acabei de falar para você que existe os culposos, existe os dolosos.
você sabe que nos culposos, né, tem dano necessariamente, ou seja, a vida ou a incolumidade, né, foram atacadas. E nos dolosos, né, você não tem o ataque direto, você tem o ataque indireto, aí você tem os crimes de perigo, beleza? É legal de você lembrar que um crime, para ser culposo, primeira coisa, tem que estar previsto em lei que se pune culposamente. Ou seja, a palavra culposo tem que estar lá no tipo infracional, no tipo penal. Tem que estar escrito culposo. Se você for no Código de Trânsito Brasileiro, está escrito, né? Praticar homicídio culposo, artigo 302, praticar lesão corporal culposa. Então perceba que tem que estar previsto em lei, tem que estar escrito a palavra culposo. Nós estamos falando de uma conduta previsível, tudo bem? Uma conduta previsível. E aí, você que estuda o direito penal, né, se você não previu e qualquer pessoa é capaz de prever, aquilo é uma culpa inconsciente. Se você tinha capacidade de prever, mas não queria aquele resultado, você tem a chamada culpa consciente. Então, é dentro da previsibilidade, né, que estar presente, que surge o conceito da culpa consciente ou da culpa inconsciente. Mas o fato é que nós estamos falando de culpa, né? E é evidente que você tem a inobservância de um dever de cuidado, né? Ou o cara foi negligente, ou foi imprudente, ou foi imperito. E aí você tem os crimes culposos do Código de Trânsito Brasileiro, do artigo 302 e do artigo 303. E aqui você já sabe que eu estou a falar do homicídio culposo e da lesão corporal culposa. Beleza? Quando eu falo dos crimes de perigo dentro do Código de Trânsito Brasileiro, existe aqueles de perigo em concreto, existe aqueles de perigo em abstrato. O crime de perigo em concreto, você vai ter dentro da descrição, dentro do tipo penal, a palavra assim, olha, com probabilidade de atropelamento. É evidente que eu estou traduzindo para você o que o Código de Trânsito escreve. O Código de Trânsito vai dizer para você, olha, praticou com dano em potencial, né? Ele aqui está falando, olha, com uma probabilidade, não é possibilidade, porque tudo é possível. É possível o mundo acabar daqui a 2 minutos? Sim, mas a probabilidade. Então perceba que possibilidade não se confunde com probabilidade. Pode cair um avião aí no seu quintal agora? É possível, porque tem aviões no céu, mas qual a probabilidade? Aí tem que fazer conta, né? Então perceba que existe a real probabilidade do atropelamento. Quando eu falo de perigo, né? Eu estou falando de perigo a alguém. Quando eu falo de dano, eu estou falando de dano a alguém. Então, o crime de perigo em concreto, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, é legal você saber, olha, que a embriaguez já esteve aqui e a embriaguez hoje está aqui, né, que é o artigo 306. Dentro do perigo em abstrato, que o fundamento é a estatística, você tem, por exemplo, a omissão de socorro, que é o artigo 304. Dentro do perigo em abstrato, você tem o crime de fuga, é aquele cara que foge do local do acidente e prejudica a administração da justiça. É um crime de perigo em abstrato, o artigo 305. Aquele cara que desobedece à ordem do juiz e dirige suspenso por ordem judicial. Esse cara está no perigo em abstrato. Perceba que o perigo em abstrato, ele tem como fundamento
as estatísticas, né? As estatísticas de acidente. Não precisa nada, o cara pode estar dirigindo bem, mas se for pego naquela situação descrita, ele está praticando o crime, porque o ato dele já é repudiado, né, pelo legislador por conta do histórico que tem de atropelamentos naquelas circunstâncias, né? Você tem como probabilidade de dano necessário o 308, que é o crime do racha, o 309, que é o crime do inabilitado, né? Aqui é o cara que viola a suspensão, né? Você tem o artigo 310, que é você permitir, confiar ou entregar que o inabilitado dirija o seu veículo, ainda que ele dirija bem, o crime do 310 está presente. Se ele for inabilitado a dirigir mal, você tem o 309 e o 310 presente. Você tem o 311, que é a velocidade incompatível, aqui, e o 312, que é a fraude processual, você mexer no local para enganar, ainda que não haja qualquer prejuízo, a o crime. Beleza? Então, essa é a parte inicial que eu gostaria de enfrentar com você. Diferença de infração e crime, conceito de crime de trânsito. Queria que você entendesse, né, a diferença do dolo e da culpa nesse primeiro momento. Quando a gente fala em crime doloso, você sabe que ele quis o resultado, ou se não quis, assumiu o risco, né? É o famoso foda-se, fudeu, né? O cara que é indiferente ao resultado, vai atropelar, hein? Foda-se. Esse está no dolo. É aquele cara que atropela, bota a mão na cabeça e fudeu, né? Vou pagar pelo que eu fiz. Ou seja, tá claro que ele não quis o resultado. Esse cara está na culpa, né? E vamos ainda para essa parte introdutória entender, né? Dentro dessa parte introdutória, um conhecimento necessário, entender o princípio da especialidade, o princípio da especialidade, que aparece no Código de Trânsito Brasileiro, né? É bem legal de você pensar, quando você começa a estudar crime de trânsito, o seguinte: porra, estou estudando, né? Estou estudando crime com Leandro Macedo, especialista em Código de Trânsito Brasileiro. Que porra é essa, né? Caí no canal errado, tô no lugar errado? Não, não está no lugar errado. Você tem que saber que dentro do Código de Trânsito Brasileiro, né, nós temos uma lei penal especial, uma lei penal extravagante. É tudo que está fora do Código Penal e é penal é extravagante, né? É especial, porque está tratada nessa legislação especial. E o grande questionamento que se faz é o seguinte: olha, se eu tiver um conflito, se eu tiver um conflito entre, entre o Código Penal e o Código de Trânsito Brasileiro, o Código de Processo Penal e o Código de Trânsito Brasileiro. Bem, você vai aplicar o princípio da especialidade, né? Quem vence é o Código de Trânsito Brasileiro. E no que se refere ao Código de Trânsito Brasileiro, você também tem que observar que, em regra, eu estou a falar de infrações de menor potencial ofensivo. Né? O que é isso, né? Você tem que aplicar a chamada Lei 9.099 de 95 no que couber. Mestre, infração de menor potencial ofensivo, porra, isso é crime ou não é crime? Como é que fica essa história? Olha, existe
gradações de repúdio. Quando um ato é pouco repudiado pelo direito, você tem infração administrativa. Aí ele começa a ser repudiado de uma forma mais intensa. Você tem a contravenção penal. Ah, mas o ato é mais abominável. Aí surgem os crimes. E dentro dos crimes, eles foram categorizados pela sanção. Se a pena máxima for até 2 anos, nós temos uma infração penal, mas é chamada de menor potencial ofensivo. O tratamento processual dela é mais light, mais tranquilo, né? Onde a regra é não prender. Ah, mas se a pena máxima for mais de 2 anos, aí sim você tem o crime raiz, beleza? O crime raiz, que são as infrações de maior potencial ofensivo, e aí se aplica o Código de Processo Penal, em vez da Lei 9.099, que trata do juizado especial criminal. Então, nesse primeiro momento, você deve estar se perguntando assim: porra, mestre, olha que é o conhecimento necessário para você conhecer crime de trânsito. Porra, mestre, eu preciso saber as penas, preciso saber tudo dessa Lei 9.099? Não. Lei 9.099, se souber 4, 5 artigos, sua vida já está boa. O 61, que vai te dizer que se aplica a pena de até 2 anos, 74, 76, 88, 89, que são os tratamentos em que a regra é não chegar até o final do processo. É você extinguir a punibilidade por alguma razão, por uma ação positiva daquele que praticou a infração. Perceba que há uma tolerância com aquele que não é reincidente e que praticou uma infração que, embora agressiva, não seja tão agressiva. Então não vamos prender esse cara, né? Não vamos prender. Vamos fazer uma negociação com ele. Aí ele vai satisfazer a vítima de alguma forma? Não. Mas será que ele consegue satisfazer ao Ministério Público num bom acordo, que é a chamada transação penal? Ah, conseguiu. Pô, mas a pena era tão pequenininha, né, que é possível a gente suspender o processo sob algumas condições, é a suspensão condicional do processo. Pô, dependendo do tipo de crime, é necessário que haja uma manifestação da vítima. Trata-se de ação penal pública condicionada à representação. Então, tudo isso é regrado por essa lei 9.099, que nós vamos começar a entender, né? Porque o tema ele se relaciona com 9.099 e aqui nesse curso nunca é demais lembrar que você vai aprender na profundidade que a sua prova deseja, né? Deseja. Mestre, por que a gente não aprofunda muito mais? Você tem que saber o suficiente para gabaritar. Então é isso que eu vou fazer com você, te dar o conhecimento técnico para você acertar todas as questões da sua prova. Espero que você esteja me acompanhando, que eu esteja conseguindo te alcançar, porque eu estou aqui por você. Eu estou aqui para te satisfazer, sou seu funcionário do trânsito, seu funcionário do saber, e nós vamos juntos até a sua aprovação. Imagino que você já esteja lá no nosso grupo, porque eu preciso que você esteja ali, né, para a gente comemorar no mês de abril, num maravilhoso churrasco chamado Churrasco da Aprovação. Então vem para cá para o projeto Eu na PRF. Beleza? Tá comigo, hein? Ednilson Ribeiro, Gleidson Mendes, Morgana Difa, Difa e José Júnior. Beleza? É a nossa equipe do trânsito para você. Bem, sendo assim, vamos crescer aqui de conteúdo. O aluno fica assim, mestre, eu preciso saber a pena nos crimes de trânsito. A pena é importante? Olha, em prova CESP, no nível de Polícia Rodoviária Federal,
ninguém vai te perguntar pena, beleza? Não há uma pergunta direta sobre a pena, mas você já sabe o seguinte, olha, isso aqui é um conhecimento necessário, olha. O artigo 61 da Lei 9.099 de 95, ele vai te dar informação que infração de menor potencial ofensivo é aquela em que a pena máxima é até 2 anos. E a partir daí, você vai fazer uma viagem no CTB, olhando para o 302, 303, para o 304, para o 305, para o 306, para o 307, para o 308, para o 309, para o 310, para o 311 e para o artigo 312. Né? O 302, e já vamos nos acostumando com as condutas puníveis no trânsito. O 302 é o homicídio culposo, o 303, lesão corporal culposa, o 304, omissão de socorro, o 305 é o crime de fuga, o 306 é a embriaguez, o 307 é violar suspensão, né, a suspensão aplicada pelo juiz, o 308 é o crime do racha, o 309 é o crime do inabilitado ou do cassado, o 310 é permitir confiar ou entregar, o 311 é a velocidade incompatível em locais considerados perigosos, como hospitais, estação de embarque e desembarque, escola, logradouros estreitos. E o 312 é a chamada fraude processual, o cara que tenta enganar aquele que está fazendo levantamento do local. Beleza? Bem, o que você tem que saber sobre penas nos crimes de trânsito, né? É legal você saber, se prenda a privativa de liberdade, mas existe a suspensão, direito de dirigir, existe a multa também, beleza? Então aqui, olha, a pena no homicídio culposo é detenção de 2 a 4 anos. Existe um homicídio com decorrente da embriaguez, que a pena é reclusão de 5 a 8 anos. Então, perceba que é detenção, né, de 2 a 4 anos e reclusão de 5 a 8 anos, decorrente da embriaguez, e a gente vai detalhar isso para você. Beleza? Bem, a lesão corporal culposa, você tem mais suspensão. Beleza? Lesão corporal culposa, detenção de 6 meses a 2 anos. E se for decorrente da embriaguez, você tem a reclusão de 2 a 5 anos, mais suspensão. Beleza? Mais suspensão. O 304, o 305, o 307, o 309, o 310, o 311 e o 312, perceba que todos que eu coloquei esse tracinho aqui, a pena é de 6 meses a 1 ano ou multa. Beleza? Ou multa. Agora, a embriaguez, você tem detenção. Esses aqui são todos de detenção. Detenção de 6 meses a 3 anos com suspensão. O 307 é 6 meses a 1 ano e multa. E o cara violou a suspensão, vai tomar uma outra suspensão. Nova suspensão. Então perceba que
No 307 você tem o E, né? Mas você tem que se prender a quê? Né? O que você vai se prender? A pena máxima. Olha. 4 anos a pena máxima, 8 anos, 5 anos. Aqui, olha, penas que ultrapassam os 2 anos. Ó. Então, aqui você já viu pena que passa de 2 anos, pena que passa de 2 anos. Na embriaguez, pena que passa de 2 anos. Beleza? Sobrou apenas o 308, que é o crime do racha. O 308, a regra é detenção de 6 meses a 3 anos. Aí tem o racha, que gera lesão corporal culposa de natureza grave. Né? Aí você tem que ler o artigo 129 do Código Penal para entender o que é uma lesão corporal culposa grave. E aí a reclusão é de 3 a 6 anos. Se gerar homicídio culposo, aí a pena é de 5 a 10 anos, e aqui reclusão e reclusão. Aqui tem e multa e suspensão também. Então, essas são as penas, né? E aqui você já consegue, onde tem um asterisco, perceber onde você não tem a aplicação da Lei 9.099, onde você tem a aplicação da Lei 9.099. Perceba que o que a gente está fazendo aqui é passeando no Código de Trânsito Brasileiro e te dando o conhecimento necessário para a gente enfrentar o tema. Eu falei para você agora que no homicídio culposo, na lesão corporal culposa, na embriaguez, no racha, e no crime de violar suspensão, você tem prevista uma suspensão do direito de dirigir. Olha a coisa interessante. Olha que coisa interessante. Então, perceba que essa suspensão aqui é uma suspensão penal prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Isso é bem legal de você pensar, porque existe uma suspensão administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. E essa suspensão penal, ela tem como outro fundamento a reincidência, né? Quando eu falo reincidência penal, você sabe que é a prática, né? No período de 5 anos, de outro crime de trânsito. Sofreu a sanção, tem 5 anos para se endireitar. Sofreu de novo, você é considerado reincidente penalmente, né? Então, e aí você tem a reincidência em crime de trânsito, ainda que no primeiro delito não haja a previsão da suspensão, no segundo, por ser reincidente, o juiz é obrigado, nessa reincidência aqui, gera obrigatoriedade para o magistrado de aplicar a suspensão penal. O que você pode estar em dúvida agora, porra, mestre, esse negócio de suspensão é uma pica, né? Porque você já falou para mim de uma suspensão administrativa e está falando de uma suspensão penal. Eu sou formado em Direito e já vi que o artigo 47, inciso 3, combinado com o 57 do Código Penal, ele também trata de uma suspensão, né? A suspensão. Existe uma suspensão no Código Penal, mas existe uma suspensão dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Para que a gente possa avançar nessa suspensão aí, eu tenho só que fazer uma diferença aqui para você não se perder. A suspensão que tem no Código Penal é uma pena restritiva de direito que substitui a privativa de liberdade. A do Código de Trânsito Brasileiro, ela não é substitutiva. Ela é uma pena prevista no delito, ou seja, é uma pena principal. A suspensão do direito de dirigir do Código de Trânsito Brasileiro,
ela é aplicada após cumprir o período de prisão. A suspensão do Código Penal, você deixa de prender para suspender. E o veículo que é possível aplicar essa substitutiva é um veículo que não seja automotor. Você, para aplicar uma restritiva de direito do Código Penal, é evidente que você, para aplicar uma restritiva de direito, né, chamada suspensão do direito de dirigir com fundamento no Código Penal, a gente não pode estar falando de veículo automotor, beleza? Então, vou só escrever isso aqui para você colocar na tela, para você não se perder. Caralho, cadê a seta? Aqui. Desculpa pelo palavrão. Aqui, olha. Isso aqui, olha, só para ficar consignado para você, é o caso, né, da carroça que atropelou e da charrete. Esse cara tem uma autorização para conduzir dada pelo município. Essa suspensão penal aqui, olha, está relacionada a veículo automotor, e eu já disse para você os artigos, olha, 302 homicídio, 303 lesão corporal, 306 embriaguez, 307 violar de suspensão, 308 racha, ou em caso de reincidência. Essa suspensão aqui, você já sabe que é aplicada pelo juiz quando ele pratica crime de trânsito, e para voltar a dirigir, ele tem que reiniciar todo o processo. Essa suspensão administrativa é aquela aplicada pela autoridade de trânsito, diretor do Detran. Aqui ele praticou uma infração administrativa em que era prevista a suspensão, a infração mandatória, ou acumulou 20, 30 ou 40 pontos, né? Já olhando para a Lei 14.071, né? Praticou duas gravíssimas, ser suspenso com 20 pontos. Praticou uma com 30, praticou nenhuma gravíssima ou é atividade remunerada, suspende com 40 pontos, né? Para voltar a dirigir, basta fazer um curso de reciclagem. Beleza? Tranquilo? Evidente que agora você está se pensando assim, porra, mestre, é possível substituir, né? É possível substituir as penas previstas no Código de Trânsito Brasileiro por restritiva de direito? Sim, é possível, claro que é possível. É possível. Mas aí você tem duas considerações que a gente vai estudar na parte lá da nossa aula de questões possíveis da prova. Então, há, sim, a possibilidade, né? Porque crime de trânsito, a regra é ninguém ficar preso. Você tem a 14.071 tentando salvar isso, dizendo, olha, há dois casos que não pode substituir. Se você tem atropelamento envolvendo álcool, você não pode mais substituir por uma restritiva de direito, diz o 312B do Código de Trânsito Brasileiro. E quando for possível substituir, as opções do juiz vai se restringir-se ao 312A, que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O cara tem que trabalhar com recuperação de vítima, com resgate ou com atendimento, né, de atropelados. Então, quando substituir, a opção é dada pelo Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Então, isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Deixa eu só olhar a nossa pauta aqui, se ficou mais algum tópico dessa parte geral, para que a gente possa tratar. Ficou sim, né? E eu queria fechar essa primeira parte, né, em que a gente ainda não tem as questões da prova. A partir da próxima quarta-feira, nós vamos ter 2 encontros, né, falando de crime de trânsito. O primeiro encontro já são as questões da prova, parte geral, né, e
o terceiro encontro são as questões da prova, parte especial. Queria apenas fechar com o artigo 278-A, né, que não trata de crime de trânsito, trata de crime do Código Penal, né, e é legal você colocar um asterisco aí, sabendo que o Código de Trânsito brasileiro menciona três crimes previstos no Código Penal com sanções administrativas previstas no Código de Trânsito brasileiro. Leandro, não consigo enxergar. Olha, existem sanções penais que geram, por decorrência da aplicação delas, você tem uma repercussão em outras esferas do direito. Chama-se de efeito extra-penal da sanção aplicada pelo juiz criminal. Então, você tem um efeito extra-penal quando você utiliza veículo. Quando você utiliza veículo para a prática do crime de contrabando, descaminho ou receptação. Se os delitos são esses e o veículo que foi ou é o objeto do crime ou você utilizou o veículo para facilitar o crime, existe um efeito extrapenal aí, né? Existe uma sanção aplicada no Código de Trânsito Brasileiro caso haja a condenação criminal, que seria a cassação pelo período de 5 anos ou impedimento para você participar de um processo de habilitação pelo período de 5 anos. Para fechar aqui, uma diferença fundamental da suspensão administrativa para a suspensão penal, a suspensão administrativa ela alcança apenas o habilitado, né? E a suspensão penal ela alcança o habilitado, que fica 5 anos sem dirigir, e alcança também o inabilitado, que pode ficar até 5 anos sem tirar sua carteira de habilitação. Suspensão penal, o prazo dela é de 2 meses a 5 anos. Né? O juiz vai utilizar aquela dosimetria da pena, né? Vai olhar para as circunstâncias do crime, para a culpabilidade, para os antecedentes, né? Se a vítima, o efeito, né? Que gerou na vida da vítima, a reprovação social do ato. Então, todas essas circunstâncias, mais os agravantes, mais os aumentativos de pena, o juiz vai observar para calcular tanto o período em que o condutor vai ficar suspenso, quanto o período que ele possa cumprir a sua privativa de liberdade. Beleza? É uma honra estar aqui com vocês.